Olá, 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 meu querido. Paz de Cristo Jesus sobre a tua vida, paz de Cristo Jesus sobre a tua casa, sobre a tua alma, sobre o teu coração. Estou aqui mais uma vez, pastor Adriano Moreira, em nossas reflexões diárias no meio da semana. Preciso pedir a você perdão que nos acompanha e não teve a oportunidade de ontem estar aqui comigo, porque eu estou gravando o nosso curso e ontem fiquei o dia inteiro numa gravação bem intensa. Estamos terminando para poder oferecer o melhor e apresentar o melhor aí para você que tem nos acompanhado. Então, perdoe-nos, ontem não foi possível a gente fazer aí a nossa live aqui. Mas hoje nós prosseguimos, estamos falando sobre as reflexões do apóstolo Paulo ao seu obreiro chamado Timóteo. E estamos no capítulo 3 e vamos ler hoje a partir do verso 11 até o verso 13, 11, 12 e 13. E ainda denominando essa reflexão de as qualificações para o sacro ofício. Então, o capítulo 3 de 1 de Timóteo, a partir do verso 1, e todo esse texto, ele fala sobre essas qualificações mesmo, para o vocacionado. É isso que nós temos feito aqui durante já um bom tempo, falando sobre o vocacionado, ou seja, todo aquele que Deus tem chamado para alguma responsabilidade, com a manifestação de um dom, de uma capacitação, para serem bênção nas mãos do Senhor. Meu pedido a você é sempre o mesmo, e vamos sempre repetindo aí. Já colocamos até aqui no nosso Instagram um texto, pedindo a você não só para aqui compartilhar, para você também comentar, para você de alguma forma também curtir, e no nosso canal no YouTube você se inscrever, você clicar no sininho, também curtir e também compartilhar. Você vai nos ajudar a alcançar muita gente e poder oferecer o nosso melhor do Evangelho para aqueles que nos ouvem. Então vamos ao texto, 1 de Timóteo capítulo 3, verso 11, 12 e 13, que diz-nos assim: do mesmo modo quanto as mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Bom, como eu tenho dito, esse texto de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 até esse verso 12, ele vem falando das qualificações daquele que seria levado ou desejasse também o episcopado, que é um dos termos do Novo Testamento a partir da língua grega para falar do pastorado, e também a partir do verso 11 ele começa a falar do diaconato. Na verdade, ele começa falando a partir do verso 8, ele vai falando do diaconato e ainda fala das mulheres desse diácono. Algumas das qualificações Paulo repete, Paulo fala, como por exemplo ser marido de uma só mulher, como governar bem a casa. Então a gente não repetirá essas qualificações. Mas aqui tem três coisas importantes que esse verso 11, 12 e 13 diz para nós aqui, sobre as qualificações para o sacro ofício. Mais uma vez, eu chamo de sacro ofício ou ofício sagrado, porque apesar de ser uma função, toda função deveria ser consequência de um dom, de uma vocação, de uma chamada, deveria ser consequência de algo pelo qual Deus tem chamado alguém para fazer. Por isso que é muito importante, necessário, que a gente entenda que, uma vez chamado e vocacionado por Deus, eu e você deveríamos fazer com que aquilo que ocupamos como função seja consequência disso. E a gente tem que fazer do nosso possível melhor. Por isso, essa terminologia de sacro ofício. Então, que esse ofício ele não seja apenas um simples ofício, mas ele seja um ofício sagrado, consagrado, entendido como vocação, entendido como chamado, entendido como aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, Deus abençoe aí a vida aí do nosso amigo Tiago. Deus abençoe, Tiago Rocha. Deus abençoe. Então, vamos lá.
Quais são as qualificações que você e eu precisamos entender nesse texto de 1 de Timóteo, capítulo 3, verso 11, 12 e 13? Primeiro, é que Paulo vai dizer para Timóteo, para todos nós vocacionados, que a nossa boca, ela seja sempre fonte de vida, que ela sempre seja fonte do bem. Porque quando ele está falando nesse verso 11, do mesmo modo quanto as mulheres, necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, nessa questão ele está falando a sua boca, a sua fala, seja sempre de bem, do bem e para o bem. A Bíblia vai dizer em Provérbios 18, verso 21, que na boca ou nas palavras tem um poder, poder de vida, poder de morte, significando dizer que eu posso matar alguém, eu posso destruir alguém, eu posso acabar com a vida de alguém, eu posso produzir morte em alguém, se a minha palavra for uma palavra de morte, se for uma palavra do mal, se for uma palavra maligna. Mas eu também posso, até aquele doente, eu posso conseguir levantá-lo se a minha palavra for uma palavra de bem, for uma palavra do bem, for uma palavra de graça sobre a vida daquela pessoa. Então, que eu e você entendamos que todo aquele chamado por Deus, vocacionado, precisa ser alguém cuja boca seja a boca do bem, seja a boca para o bem. E aí Tiago vai dizer que de uma só boca não pode surgir água doce e água salgada. Ou você vai ser aquele que produz o bem, ou vai ser aquele que produz o mal. Jesus chega a dizer também que da boca só sai aquilo que vem do coração. Então, se alguém é uma boca do mal, é porque o coração é mau. Se alguém é uma boca do bem e para o bem, é porque o coração é do bem. Paulo vai dizer uma segunda coisa nesse texto, é que essas mulheres tinham que ser fiéis. E aí ele está exatamente nos ensinando que uma outra qualidade para o sacrifício é a fidelidade, ela ser uma marca do nosso caráter. Ser fiel significa estar firme até o fim. Ser fiel é alguém que se liga a um propósito. Ser fiel é alguém que se liga a um objetivo. Ser fiel é alguém que se liga a uma direção. Então significa dizer que todo aquele que é vocacionado por Deus, todo aquele que é chamado por Deus, tem de ser alguém fiel. Não pode ser alguém que desiste na primeira situação, no primeiro desafio, na primeira dificuldade. Não pode ser alguém que na sua vocação ministerial seja alguém que abra mão do ministério que Deus chamou, da obra que Deus chamou. Eu sei que na vida há muitas coisas pelas quais você precisa optar, ou por isso ou por aquilo, ou decidir tal coisa aqui ou ali. Isso faz parte da vida, da existência do dia a dia. Mas aqui está se falando de ministério, daquilo que Deus nos chamou para ser e fazer, daquilo que é a vocação de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. E eu não posso ser aquele que desiste no caminho. Por isso que Apocalipse capítulo 2, verso 10, vai dizer que ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então ser fiel significa não abrir mão da sua fé, não abrir mão da sua vocação, não abrir mão daquilo que Deus tem te chamado para ser. Terceira coisa que Paulo vai dizer aqui, e isso me chamou muito a atenção, porque hoje nós vivenciamos dentro de um contexto onde muita gente fica procurando saber sobre o que eu ganho com isso, né? Muitas vezes hoje, quando eu, por exemplo, vim para o Evangelho, alguns anos atrás, a gente vinha naquele pensamento de o que eu posso dar para Deus, o que eu posso oferecer a Deus, em que eu estou em dependência com Deus. Mas hoje não, as pessoas quando vêm para o Evangelho, elas vêm perguntando assim, o que Deus tem para me dar? O que é a bênção de Deus para a minha vida? Então as pessoas vêm muito mais com o espírito consumista do que com o espírito de penitente, daquele que de fato quer apresentar-se a Deus e dizer o que eu posso te entregar. Mas esse texto ele chama a minha atenção porque o verso 13 diz assim, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Qual é a outra qualificação para o sacrifício que ele vai dizer aqui? O crescimento e honra é consequência de dedicação e entrega. Então não esqueça disso, mais uma vez. O crescimento e honra é sempre consequência de dedicação e de entrega. Porque o que esse texto está dizendo é que
se aquele diácono ou o vocacionado se entregar e se ele desempenhar, e desempenhar bem aquilo pelo qual ele foi confiado, diz o texto que ele alcançará a posição de honra e ele ainda vai ter muita ousadia de fé em Cristo. Há um texto lá em Provérbios que diz que a honra será dada àquele que se põe diante do rei, aquele que se apresenta diante do rei, ou aquele que se apresenta diante do rei, ele será agraciado com honra. Ou seja, honra na vida só é dada e só precisa ser dada àquele que desempenha com dedicação e com entrega aquilo que foi lhe confiado, aquilo que foi colocado nas suas mãos. Claro e evidente que isso tem a ver em todas as áreas, seja a área profissional, seja a área familiar, mas quando se fala de vocação, quando se fala de ministério, quando se fala da obra de Deus, eu e você precisamos ser desses que, entendendo-se vocacionado, a gente possa se envolver, a gente possa se entregar, a gente possa fazer do nosso possível o melhor. Essa é a frase que eu gosto muito de repetir: do meu possível, o melhor. E o melhor do meu possível também. Então, ou seja, crescimento e honra serão consequência de dedicação e entrega. Então, muita gente que está em busca de honra e de crescimento só vai alcançá-lo se de fato se dedicar, se entregar, se esmerar e fizer do seu possível o melhor. Essa é a palavra de Deus para a tua vida, para o teu coração nessa noite. Nessas nossas reflexões eu tenho sido buscado pelo menos ser o mais objetivo possível, para que a bênção de Deus esteja sobre você. Então você que está aqui já com a gente, meu amigo Tiago, nossa irmã Ana, nossa irmã Isis Hernandes, Deus abençoe. Que a palavra esteja no seu coração, que a palavra esteja sobre a tua vida. Então, mais uma vez, curta, compartilhe, comente se necessário for e quiser, deixe perguntas, a gente vai respondendo. Se inscreva lá no nosso canal no YouTube, nós também estamos preparando algo bom lá e temos compartilhado essas lives lá também. Que o eterno Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa. E até amanhã, assim querendo Deus. Beijo no coração.